nós, todos os países agora estão aí na mira dos Estados Unidos? Eu não creio que os Estados Unidos tenham como pretensão intervir em todos os países da América Latina que eventualmente se comportem de maneira independente em relação a ele. Mas eu acho que claramente essa operação na Venezuela é um sinal que ele envia para todos esses países da América Latina. A América Latina sempre foi tratada pelos Estados Unidos ao longo da história como um quintal dos Estados Unidos. E é isso que eles pretendem que a América Latina volte a ser. Eles têm vários aliados que ocupam hoje posições de destaque nos países da América Latina, que são seus aliados também. E eles têm alguns poucos países, e o Brasil é um deles, que não é um aliado incondicional dos Estados Unidos. Pode ter interesses comuns, mas que o Brasil se comporta com uma relativa independência, com uma expressiva independência, com uma notável independência, eu até diria isso. Então, o que acontece nos Estados Unidos, o que aconteceu na Venezuela, não se pode nem dizer que o Trump tentou dissimular, não. Ele, no início dessa tentativa de intervenção, que hoje se consuma, ele ainda tentou despistar um pouco com essa história de que não, estamos lá para combater o narcotráfico. Narcotráfico tem na Venezuela, tem na Bolívia, tem na Colômbia, tem em vários outros países. O Brasil é vítima também do narcotráfico. Praticamente quase todas as drogas que nós consumimos, pelo menos a grande parte dela, vem do exterior. E é um combate difícil esse de ser travado. Mas, muito bem, os Estados Unidos apenas foram fiéis, digamos assim, à sua vocação intervencionista. Como eu vinha dizendo, foram já mais de 400 intervenções militares feitas pelos Estados Unidos no mundo inteiro. Não estou me referindo só à América Latina. Estamos assistindo a mais uma. O que, na verdade, interessa aos Estados Unidos é o petróleo venezuelano. A Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo, supera, inclusive, a Arábia Saudita e outros países ali da região da Arábia Saudita. E ele disse com toda clareza, olha, agora nós vamos administrar a Venezuela. Ele não está apenas tirando Maduro por acusá-lo de ser ligado ao narcotráfico, coisa que até agora os Estados Unidos não provaram. Não provaram. Ele está tirando Maduro porque ele quer intervir diretamente nas riquezas da Venezuela, e a riqueza que mais se destaca é da indústria petrolífera. Se fosse apenas uma mudança de governante, ele teria aí a Maria Colina Machado, a líder da oposição na Venezuela, como nome que ele poderia pôr lá. Mas ele já disse, não, disse nessa entrevista agora, de há pouco, não, ela é muito simpática e tudo, mas ela não tem apoio suficiente para isso. Não tem apoio porque os Estados Unidos não estão querendo apoiá-la. Poderá até vir a ter apoio mais adiante, mas depois que os Estados Unidos resolverem administrar a Venezuela, durante quantos anos não se sabe. O Trump também foi muito claro, muito franco ao dizer, não. Além de administrar a indústria, além de administrar a Venezuela, além de reconstruir a indústria petrolífera, que lá está muito esfacelada ou muito desorganizada, nós queremos que as indústrias americanas nessa área de petróleo se deem muito bem lá agora com essa nova riqueza que adquirimos. Precisa ser mais claro. Agora, uma intervenção como essa americana, no país da importância e do tamanho da Venezuela, e aparentemente feita sem que houvesse uma guerra, sem que deflagrasse uma guerra, pelo menos de imediato, também indica claramente que os militares na Venezuela entregaram o Maduro de mão beijada.
de mão beijada. Se eles tivessem a fim de defender o Maduro e de reagir a qualquer tentativa de interferência americana, o Maduro não teria sido deposto com essa facilidade que foi. Agora está se falando de que não, de que ele tentou fugir do quarto dele para um bunker, para um quarto fortificado, onde tinha ao lado. Muito bem, mas o Trump também disse na entrevista, e se ele não estiver mentindo, é o que aconteceu, que foram apenas 47 segundos entre a chegada da tropa especial que prendeu o Maduro no quarto onde o Maduro estava dormindo com a sua mulher e a retirada do Maduro dali. Apenas 47 segundos. Os demais países da América Latina, claro, estão vendo isso como um aviso. Olha, não nos contrarie. Não contrarie nossos interesses. O Trump também disse, nós não queremos mais vizinhos hostis. Isso é uma antiga teoria americana, ou doutrina americana, que sempre prevaleceu, com o nome de origem, com o novo nome que ganhou, o novo nome agora que está sendo batizado pelo Trump, mas é a mesma coisa. Agora, isso abre a porta para intervenções parecidas, que possam ser feitas por outras grandes potências mundiais. A Rússia invadiu a Ucrânia, está lá lutando, praticamente já tem um pedaço da Ucrânia, um pedaço expressivo, sob o seu comando. Mas a Rússia pode se sentir liberada também para tentar resgatar o seu domínio, que existiu no passado, sobre outros países ali da Ásia, da Europa Central. Por que não? Por que não? O Trump não faz isso aqui no seu quintal? Por que a Rússia não poderia fazer isso lá? Como é que fica a situação de Taiwan? Aquela ilha lá, que é território chinês, mas que não é controlada pelo governo chinês. A China quer resgatá-la, quer voltar a mandar ali como mandou no passado remoto. Como é que se justifica? Não, os Estados Unidos podem fazer na Venezuela, mas em Taiwan, a China não pode fazer. Como não pode fazer? O mundo se torna muito mais perigoso. A radicalização do mundo aumenta muito com esse tipo de ação, como foi a dos Estados Unidos, ou está sendo a dos Estados Unidos na Venezuela. Porque essa intervenção lá mal começou, embora tenha começado bem para os interesses do seu Trump. Que a gente está fazendo primeiro essa análise dessas consequências num plano global, mas eu queria também, a gente já comentou, na verdade, mais cedo sobre a cautela que o governo brasileiro está tendo, afinal de contas a gente está falando de um vizinho e também da maior potência mundial. Como é que você está avaliando até o momento o posicionamento do governo brasileiro, tanto diante da nota divulgada pelo presidente Lula, em que ele foi bem incisivo em relação ao que ele acredita que é um ataque à soberania da Venezuela, e também o posicionamento do próprio governo, como o ministro da Defesa, o ministro das Relações Exteriores. Como é que você está vendo o governo brasileiro diante dessa crise? É a reação possível do governo brasileiro. O que é que o governo brasileiro poderia fazer mais, ou poderá fazer mais, do que apenas protestar e classificar essa intervenção como incabível, absurda, e que deve ser repelida por todos os países que se dizem democráticos. Na verdade, o governo brasileiro está mais interessado em defender, e com razão, a soberania da Venezuela do que a soberania do Maduro como presidente da Venezuela. Não esqueçamos que o governo brasileiro não reconheceu o Maduro até hoje como presidente reeleito da Venezuela. Por quê? Porque claramente as eleições que levaram Maduro a mais um mandato foram eleições fraudadas. As eleições foram ganhas pela oposição. O Maduro, até hoje, não apresentou as atas eleitorais
de cada uma das urnas para provar que ele foi eleito. Por quê? Porque ele sabe que ele não foi eleito. Quem ganhou a eleição foi a oposição. A partir daquele momento, se não antes, Maduro se transformou num ditador da Venezuela. Mas isso justifica a intervenção de qualquer potência na Venezuela para depor um governo que, mesmo a partir de uma fraude, continuou sendo governo? Claro que não, isso é um problema interno da Venezuela. Como o problema de cada país é um problema interno que tem que ser resolvido por aquele próprio país. De outra maneira, não fosse esse, eu acho, ao meu ver, pelo menos, a leitura mais correta dessa situação toda, isso justificaria. Por que, que o Trump, então, pode intervir no Brasil? Por que não? Se ele não gostar, por exemplo, dos resultados das eleições deste ano no Brasil, ou sendo bem objetivo, se o Lula se reeleger presidente da República do Brasil para mais um mandato, quarto mandato dele, então poderia intervir aqui também, por que não? Alega aí que o Brasil está interessado apenas em formar um bloco, como já formou com outros países, como a China e tudo, e arranja qualquer pretexto. O Trump não teve o desplante um dia desses, há poucos meses, de mandar uma carta para Lula decretando um tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos, e nesta mesma carta exigindo que o Supremo Tribunal Federal suspendesse o julgamento dos golpistas, entre eles o Jair Messias Bolsonaro. Isso é uma tentativa escandalosa de intervenção em assuntos internos do Brasil. Conseguiu? Não, não conseguiu. Significa que ele vai tentar construir uma alternativa para ele no Brasil para a eleição desse ano? Apoiar algum candidato desse da direita? E são vários, por enquanto. Bom, ninguém sabe, eu não sei o que, é que se passa na cabeça do Trump. Mas eu não acredito que ele será bem sucedido se ele tentar fazer isso, não. O Brasil é um país muito complexo, é um país muito gigantesco, e é um país que tem sua história de soberania, vamos dizer, não digo consolidada, mas uma história expressiva de soberania reconhecida e tudo. Então, em resumo, o que o Lula está dizendo, que o governo brasileiro disse hoje, certamente voltará a dizer em outras notas. Vai ter uma reunião agora no fim da tarde do gabinete lá de crise do Lula e tudo. Vai renovar essa posição do Brasil. Certamente o Brasil vai se oferecer para intermediar acordos, mas não vai exercer esse papel, porque não tem também o Brasil essa importância toda no mundo. É uma importância que nós gostaríamos que ele tivesse, mas não tem, não tem. Infelizmente não tem. Mas muito bem, é tocar a bola para frente. O que eu acho espantoso, não espantoso, não surpreendente, porque na verdade era talvez até mais do que previsível, mas ainda me espanta a reação dos principais líderes da direita brasileira. Não é que eu tenha muita esperança neles, mas o que eu estou dizendo me espanta. A intervenção mal aconteceu. Os principais líderes da direita do Brasil já saíram em apoio à intervenção do Trump na Venezuela. Que democratas são esses? Será que eles não entendem de política internacional? Será que eles não conhecem, melhor dizendo, as leis internacionais que impedem uma intervenção como essa, que deveriam impedir na prática, mas não conseguem impedir? É democrata um cidadão que sai agora dizendo: não, parabenizo o Trump pelo que ele fez e deve fazer sim. Isso foi dito hoje com palavras que só mudam de tom por Ronaldo Caiado, candidato a presidente da República, governador de Goiás. Foi dito da mesma maneira pelo Romeu Zema, governador de Minas Gerais. Foi dito por
Quem mais? Flávio Bolsonaro, claro, candidato do pai a presidente da República. Só o governador do Rio Grande do Sul, que se diz uma pessoa de centro, o Eduardo Leite, foi que teve cuidado de criticar o Maduro pelo fato dele se comportar como um ditador na Venezuela, mas de criticar também o governo Trump pelo que fez de desrespeito às leis, de intervenção militar brutal num país que ele deveria respeitar, como deveria respeitar todos os outros países. Mas a direita do Brasil já, não é que ela tirou a máscara, ela tirou a máscara há muito tempo. Ela está apenas não repondo máscara nenhuma. Ela está sendo até coerente. Essa mesma direita que diz, não houve nenhuma tentativa de golpe no Brasil, não houve. Bolsonaro, coitado, está sendo injustiçado, está preso, está condenado por um tribunal comandado pelo ditador Alexandre de Moraes. Ditador Alexandre de Moraes ou qualquer outro ministro supremo. Mas é bom que essas coisas fiquem claras, ou cada vez mais claras, porque ainda muita gente que acredita que não, é isso mesmo, tem que intervir lá na Venezuela. Não, tem que intervir no Brasil. Se o Lula se reeleger, tem que intervir aqui no Brasil. Trump não fez isso lá, faz isso aqui. Não, senhor. Não, senhor, aqui não. Vendo, inclusive, durante vários comentários aqui na nossa live, mas vamos ver o que vai acontecer. Ainda está tão recente, é o que aconteceu nesse exato momento, como você deixou claro, né? Ainda há muito para se saber. Daqui a pouquinho a gente vai trazer ainda essas informações a respeito da reunião. Noblar, muito obrigado por participar aqui com a gente dessa nossa live especial. Nada. Disponha sempre. Obrigado. Olha, antes do